dia novamente, né? É com muita alegria então que a gente começa as atividades do segundo semestre de 2020, né, dos estudos da AME Planalto, né? Presencialmente, eles acontecem no Centro Espírita Paulo de Tarso, né, aqui em Brasília, ali no Lago Norte, agora em formato totalmente online, né? Nessa novidade que a pandemia está proporcionando para a gente, né? Então, hoje a gente vai realizar a segunda parte do nosso estudo, a alma da matéria, né? Nesse estudo a gente vai, então, estudar a introdução e a primeira parte do primeiro capítulo do livro da doutora Marlene Nobre, né? E a gente vai nesse formato de conversando. Eu vou lendo junto com vocês e cada um vai expressando também os seus pontos de vista, a gente vai dialogando, tá bom? Colocando agora aqui no slide em que nós havíamos parado, o slide número 12. Na verdade, o slide número 12 nós até já tínhamos conversado um pouquinho, a gente vai retomar a partir desse ponto. Então, a doutora Marlene conversa conosco neste livro, né, essa parte introdutória também, sobre o paradigma médico espírita naqueles pontos, então, de interseção entre medicina e espiritismo, né? E ela fala o seguinte, né, nessa parte ainda do finalzinho da introdução. Cremos que as revelações proporcionadas pelo espiritismo constituem picadas inovadoras, abertas pela fenomenologia espírita, por cima das quais a ciência transitará mais hoje, mais amanhã, construindo as avenidas largas do progresso, com as quais se beneficiará toda a humanidade. A doutrina espírita está nelas alicerçadas e se constituiu numa explicação coerente dos fenômenos da vida espiritual. Então, ela, a partir dessa reflexão aqui que ela coloca nessa frase, então ela nos convida então a refletir o quanto o espiritismo e a ciência podem caminhar juntos no sentido de uma inovação, inclusive, né, para a nossa evolução planetária. Né? Afinal de contas, o espiritismo traz reflexões sobre a pluralidade, enfim, das vidas, né, da reencarnação enquanto lei natural, né, que é o que a doutora Marlene até dizia, futuramente a reencarnação será, sim, reconhecida enquanto lei natural. Né? Então, isso é uma reflexão muito, muito rica, né, muito legal de pensar que poderemos chegar a esse ponto. Né? Partindo agora para novos slides, ela diz assim, é evidente que os médicos espíritas, amparados pelas provas maciças que recolhem das investigações mediúnicas, não poderiam deixar de lado o ser consciente que é pré-existente e sobrevive ao corpo. Em face disto, para nós, médicos espíritas, a prática médica, embora tenha evoluído bastante, ainda é incompleta, porque não contempla o constituinte fundamental do ser humano, a alma, né? Então, assim, é realmente muito rico de pensar, né? E talvez essa seja uma das maiores alegrias, né? Da maior amplitude de visão que o Espiritismo nos traz, né? É realmente nos compreendermos enquanto seres imortais, né? Nessa interface com a medicina, isso faz total diferença. Quando a gente conversa com o paciente, e a gente realmente compreende que aquela queixa que ele está trazendo não está acontecendo simplesmente há 30 e poucos anos, há 40 e poucos, 50, 90, quiçá, né? Não, essas queixas, esse modus operandi, essa forma de ser, ela já acontece há milhares de anos, né? Então, isso traz uma amplitude, né, muito grande. Eu até nesse sentido, eu até iria cutucar a Patrícia para a gente ir dialogando nesse sentido, né? Na nossa prática de trabalho, a gente é muito frequente que eu faça essa reflexão, né? Falo assim, mas há quanto tempo, né? Ele já tem esse padrão, né? Principalmente às vezes quando ele está reclamando, nossa, eu não consigo mudar, né? Eu falo, nossa, mas tudo bem, né? Não está conseguindo mudar, porque afinal de contas faz tanto tempo, a gente está nesse caminho, a gente já se dá conta que precisamos mudar, né? E Patrícia, você em algum momento na sua prática você chega a notar isso? Vamos conversando. Você estava terminando de ler o slide e eu estava anotando aqui, né?
como na prática, assim, da medicina e na psicologia e nas áreas, na verdade, quando a gente pensa, eu até risquei, assim, foi interpessoalidade, né? Na nossa troca, a gente deve perceber o ser consciente, né, que somos, o ser imortal que somos, né? Mas na prática, na psicologia, sim, eu até me deparo muito, assim, pensando nessa troca, né? Como às vezes você está com um cliente e você vê como aqueles padrões estão tão enraizados, são condicionamentos que são de longa data, né? Uhum. E como, claro, o indivíduo encontra dificuldade para fazer essa mudança. E a gente, com o olhar aqui de fora, né, consegue pensar em recursos que podem auxiliar o outro. Mas, ao mesmo tempo, né, Daniel, a gente também está enraizado, né? Assim, tem nossos padrões. É, E como assim, às vezes o olhar para o outro, se a gente tirar um pouco desse tom julgador, né, que é o que, por exemplo, na área da saúde a gente tenta fazer, né, a gente vai olhar para a gente. E aí também nos motiva a pensar em como essa mudança, apesar de tão enraizada, né, os nossos comportamentos, a gente pode fazer e tomar um passo de cada vez para a mudança, né? Fazer a mudança aos poucos. Ficou pausado para mim, não sei se vocês uhum, me ouviram. sim, sim. Acho que isso deu uma discreta pausinha mesmo, deu uma pausinha mesmo, mas deu para entender. É, é interessante você ir falando dessa mudança de postura. A ciência traz muito esse olhar, né? Esse olhar, é claro que não é uma regra, mas de maneira geral a gente é sempre convidado a observar os fatos, né? E a observação, né? Esse convite que o Espiritismo nos faz em poder observar cada um de nós enquanto seres imortais, realmente amplia demais o olhar, né? Traz uma riqueza muito grande de possibilidades de entender o indivíduo, né? Então, a doutora Marlene joga luz sobre esse aspecto, né? Lembrando, então, que esse formato de hoje é um formato de diálogo, né? Então, por isso eu chamei a Patrícia. Fiquem à vontade também para ir fazendo os apontamentos, tá bom? Seguindo, a doutora Marlene escreve o seguinte, inclusive utilizando-se de um capítulo do livro Libertação, de André Luiz. O espírito encarnado, ou alma, concentra todo o poder de comando sobre o organismo físico, do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas. É o poder do espírito eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida, ensinam os instrutores espirituais. É, ao refletir sobre essa frase da doutora Marlene, né, aliás, de André Luiz, né, que a doutora Marlene pensa do livro Libertação, é, é muito interessante de refletir. Isso é até uma coisa que o Arismar costuma falar com bastante frequência, né? E eu converso muito com os pacientes sobre isso, né? A gente pensar na influência, por exemplo, das emoções. As emoções, então, esse espírito, né, encarnado, a alma, né, experimenta, né, definem realmente, como ele está colocando, a forma, então, como o organismo físico vai se expressar, né? E aí o Arismar gosta sempre de falar da própria epigenética, né? E a gente lembra, então, que as emoções são um fator epigenético, ou seja, elas definem, elas estão acima, né, simplesmente dos genes, e elas definem a expressão gênica. Então, isso é legal de pensar, por exemplo, como às vezes determinados padrões de emoções podem levar a gente, por exemplo, a experimentar, por exemplo, alguma doença genética, como talvez uma psoríase, ou mesmo um quadro asmático, né? E assim, nas mais variadas possibilidades de patologias, né? Então, isso é uma expressão essencial do espírito, né? Eu acho que isso traz uma riqueza bem grande, né? Posso complementar, Daniel? Sim, Wesser. Olha que interessante, pessoal. Quando nós estamos falando estamos vendo que a doutora Marlene colocou que o espírito encarnado concentra todo o poder de comando sobre o organismo físico, aí cabe, Daniel, aquela frase o seguinte: quando nós não estamos bem conosco, mentalmente, ou psiquicamente, ou emocionalmente, o nosso corpo sofre.
não é verdade? Então, isso a gente vê exatamente nesses comentários que você está fazendo a respeito é, das doenças psicossomáticas, né? Que, na realidade, elas são expressões do nosso pensamento que não ocorre de uma maneira adequada, guardando, muitas vezes, a mágoa, o rancor, né? Coisas que a gente não consegue resolver conosco mesmo e, consequentemente, a gente vai ter essa expressão no nosso organismo físico, né? No nosso corpo físico. Então, por isso que ela coloca aqui das coisas mais simples que acontecem à nossa volta, as coisas mais complexas, como coloca-se lá no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, né? Nós temos total controle através do nosso pensamento. Por isso que quando nós pensamos bem, quando nós trabalhamos as nossas dificuldades, quando nós tentamos nos colocar em paz conosco mesmo, todas as dificuldades corpóreas tendem a seguir esse mesmo trajeto. Então, é importante que nós coloquemos isso, porque isso vem reforçar que nós somos responsáveis por nós mesmos, através do nosso campo mental, né? Então, por isso que ela coloca que é do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, ou seja, nosso pensamento direciona saúde e doença. É isso, Daniel. Muito legal, né? Esse senso de responsabilidade é muito, muito legal, né? Demais que você estava falando, né? Porque realmente, a partir do momento, então, em que a gente se vê enquanto protagonista dessa expressão de saúde que a gente apresenta, né? E percebam que eu estou falando de uma expressão de saúde no sentido amplo, né? Essa expressão de saúde, ela pode se mostrar por meio da presença ou da ausência de doenças, da presença ou da ausência de saúde, né? Porque, em essência, toda e qualquer expressão, né, que a gente apresente no corpo físico, como a Márcia bem explicou, né, é uma necessidade de aprendizado, né, do nosso ser essencial, do nosso espírito, né? Até a própria Joana, ela, estudando lá na FEB, né, a Joana, ela coloca, né, que o nosso self, né, a nossa essência maior, ele nos proporciona caminhos de evolução, né? Então é como se a doença que a gente apresenta hoje, ela realmente faz parte desse caminhar evolutivo, né? É uma expressão muitas vezes de determinados aspectos nossos adoecidos, né? E que se apresenta, né, naquele momento como oportunidade de a gente lidar com aquele ponto nevrálgico. A gente rastreia aquele ponto nevrálgico e tem a oportunidade de trabalhar a partir de então, né? Vamos seguindo. A doutora Marlene pensa uma outra parte, né, da obra de André Luiz, ali no livro Missionários da Luz. E ela coloca o seguinte: da mente humana originam-se, portanto, as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo, né? Quando eu li essa parte, eu pensei um pouco no que a Márcia estava falando, né? Do quanto, por exemplo, a experiência do rancor, né? Pode ser difícil, né? Muitas vezes eu me deparo, às vezes, bastante com esse sentimento em mim, e é interessante a gente pensar o quanto a gente começar a se dar conta de determinados padrões de sentimento, a gente, às vezes, já tem um prenúncio físico do mal que ele pode nos causar, dependendo da persistência que ele vive. Por exemplo, às vezes, quando a gente se sente ansioso, muito preocupado, até com rancor, algumas pessoas experimentam uma sensação, por exemplo, de mal-estar no peito, né? Então, se vocês percebem, isso é só um prenúncio, uma coisa um pouquinho mais nítida, só para lembrar de tudo isso que a doutora Marlene está falando, né? Você vê que fisicamente o nosso corpo mostra para a gente como a expressão está acontecendo, quando a emoção está acontecendo, né? Então, assim, esse é só ali a expressão instantânea, né, da determinada emoção, como é a ansiedade, né? Mas a médio e longo prazo, de uma maneira crônica, né, a experiência de determinadas emoções pode se mostrar de outros jeitos, às vezes mais claros, como, por exemplo, um câncer, muitas vezes, né? Alguém gostaria de fazer alguma observação?
Olha, eu queria, sabe que você falou aí, Daniel, assim, e é interessante pensar desse prenúncio, né, essa prévia que a gente tem no nosso corpo, né, e na terapia, quando a gente pensa no processo de autoconhecimento de uma maneira geral, a gente é incentivado a essa autoobservação, né? E aí, Uhum. pensando no alcance que a gente tem desse pensamento, né, dessa vibração, que a gente pode usar tanto de uma forma equilibrada, né, quanto de uma forma disfuncional, observando essas prévias, você tem chance de impedir, né? O que está acontecendo no meu corpo? O que eu estou pensando, né? E como modificar esse pensamento? Então, a gente fica, é a possibilidade da gente ficar alerta e fazer a mudança daquele padrão, né? Tentar se redirecionar. Então, né, Sim. talvez um exercício que seja interessante, né, a gente fazer. Nessa prévia que a gente tem, fica alerta ao pensamento e assim consegue mudar um pouco desses padrões, né? É, é legal pensar nisso enquanto oportunidade, né? Sabe que tinha um palestrante em Londrina, onde eu morava. Eu acho que além de palestrante, ele trabalhava na prática dele com palestra de autoajuda, uma coisa assim. Ele tinha umas frases engraçadas, assim, né? Que ele pegava do estudo do espiritismo e dava nas palestras espíritas. E uma frase que ele disse uma vez que me marcou, assim, eu nunca esqueço, né? Ele diz assim, é uma frase meio chavão, mas ela é legal de pensar. Ele diz assim, problema detectado, 50% resolvido. Né? Aí você ouve aquela frase, faz como assim, né? E talvez é interessante a gente pensar que pode parecer pouco, mas detectar uma nossa uma experiência emocional, a forma como a gente se percebe, já pode ser muito também, já são 50%, né? Então, assim, já é uma baita de uma oportunidade a gente se dar conta de determinado padrão comportamental, padrão emocional, né? Depois ainda tem um caminhar grande, mais 50%, Mas mas o aí, Daniel, reconhecimento já é muito. nós temos que Hum. lembrar, né? É 50% tirando orgulho, vaidade e egoísmo pro lado, né? Não é verdade, gente? Porque quem é que olha para si e acha facilmente o problema detectado e resolvido, pelo menos 50%? Aí eu vou Não discordar acho. do seu amigo, acho que 0,01% do problema é resolvido, porque a gente tem que deixar de lado orgulho, vaidade e egoísmo, que senão não vai. É interessante E olha, pensar, eu ainda Márcia. Você acrescento. ampliou o olhar. E eu ainda acrescentaria uma coisa, Márcia, né? Assim, se a gente for pensar, mesmo quando tem um monte de gente mostrando pra gente aquela característica, a gente não enxerga, de tanto orgulho que toma a gente, né? Tem isso. É, muito bom, muito Por isso bom. que o Raul Gostei. Teixeira fala, viu, Daniel? Hum, Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. uh, né? Ai, ai, muito bom, muito bom. Obrigado aí por ampliar, né, a reflexão do colega lá. Gostei, gostei muito. Bom, a doutora Marlene, então, segue dizendo, né? Até nesse momento ela pensa uma frase do Pensamento e Vida de Emmanuel. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. É uma frase do Pensamento e Vida. Do mesmo modo que as preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Todos os sentimentos negativos e os sintomas mentais depressivos influem de forma desagregadora no funcionamento das células, causando distonias e reduzindo a resistência orgânica. Sabe que, preparando mais uma vez o tema, eu me lembrava de uma paciente que eu vi essa semana e que, quando eu li essa frase mais uma vez, assim, me veio ela à mente, que eu tinha visto essa semana. E ela me contava assim, ela me descrevia com outras palavras, na forma de ela perceber, mais ou menos o que está escrito aqui. Porque ela dizia assim, né, que ela tem um quadro de vários problemas na coluna vertebral, desde a coluna cervical, a coluna lombar, né? Agora tá, na verdade, já está ampliando até para saco e quadril. E ela estava falando assim que eu achei muito legal, que o médico dela pediu que ela fosse ao psiquiatra, e por isso ela estava lá comigo uma primeira vez, porque ele percebia na prática dele que as emoções, né, de tristeza, de ansiedade, de preocupação, né, afetavam, né, a experiência de dor. Né? E eu achei muito engraçado ela falar, na compreensão dela, ela falou assim, olha, doutor, e quando ele foi falando, aquilo fez um sentido para mim, ela dizia, né? Porque ela falou assim, eu realmente noto, nitidamente,
que eu ando mais triste, eu ando mais ansiosa, e ela foi explicando tudo o que vinha acontecendo, que justificava, inclusive, ela estar ali, né? E ela dizia que percebia nitidamente que acontecia determinada expressão de emoção, vinha determinado tipo de dor, né? Então, realmente, às vezes, ela fala, até quando ela ficava muito preocupada com uma dor, né? Parece que a dor se ampliava, né? Ela falava dessa sensação, né? Então, realmente, a experiência, como quando a gente está passando pela dor, né? A forma de encarar essa dor modifica também, né? O caminhar, né? A compreensão da dor. Né? Isso aí, na nossa prática ortopédica lá, isso é altamente perceptível, sabe? Isso é evidente. Muitas vezes o paciente... assim, esse caso, eu sinto assim que o que você mostrou foi um pouco de exceção, porque quando a gente apresenta isso para os pacientes, na maioria das vezes isso é encarado com muita resistência. Do tipo, olha, vá ao psiquiatra que essa dor que você está sentindo talvez tenha um fundo mais emocional. E aí o que a gente escuta é assim, não, o médico falou que eu sou doido, né? E tem essa resistência, assim, muito forte, sabe? E ortopedia tem entre aspas, um problema, e isso é muito pior, entre aspas, também, nas doenças reumatológicas, porque se você fizer ressonância, vai aparecer alguma coisa. Sempre aparece. Se você pegar uma pessoa 100% normal, fizer uma ressonância da coluna lombar, alguma coisa tem. E aí você entender que aquilo ali é o que está gerando a dor ou não, aí foram alguns longos anos de tratamento, entendeu? Até você cair na mão de um médico que teve um cuidado a mais de fazer uma investigação um pouco mais aprofundada, uma investigação da vida da pessoa e etc. Então, a gente tem muito essa dificuldade aí. E o terceiro ponto é aquele paciente que a gente sente que muitas vezes chega com a ressonância lá e fala assim, sabia que eu tinha alguma coisa, sabe? Porque parece que quer achar alguma coisa, ou quer a expressão física de alguma coisa ali que a gente sabe que é mais profunda, né? Então isso é muito complexo. Esse parágrafo aqui que você selecionou guarda um ensinamento prático muito grande para a gente. Complementando, Felipe, é que na realidade as pessoas, de um modo geral, independente do princípio religioso que elas abraçam, é muito mais fácil você promover a cura de fora para dentro. Você tem que achar alguma coisa no corpo físico ou alguma coisa que te atormenta para você poder se sentir buscando 50% da resolução, como falou o amigo lá do Daniel. Então, assim, buscar em si a fonte do problema é a coisa mais difícil do mundo. Por exemplo, a gente tem essas doenças psicossomáticas, por exemplo, os quadros alérgicos. Né? Os quadros alérgicos, como como o Vicente falou para nós naquela palestra do sistema imunológico, muitas vezes ele retrata exatamente as dificuldades que nós temos de resolver a nossa problemática. E daí você tem aquela explosão do sistema imunológico desencadeando os quadros alérgicos, que, apesar da secura do tempo, apesar das temperaturas baixas ou altas migrando rapidamente, você tem o seu perfil psicológico que pode realmente atuar diretamente. Então, é muito mais fácil tomar um antialérgico, um corticoide, não é verdade, gente? Porque aí você se isenta de fazer parte da problemática. Então, aí entra a questão da procura, né, do problema de fora para dentro. Né? E o problema, na realidade, para resolver, tem que ser de dentro para fora. Era isso que eu queria colocar, complementando o que o Felipe falou aí. Você até me lembrou uma frase, Márcia, que eu recebi é uma frase de humor, né? Mas que eu recebi aí na internet, um médico conversando com o paciente, né? E aí o médico vira e fala assim, olha, você tem a doença tal. Aí o paciente, nossa, eu vou morrer. Aí o médico, não, basta você mudar os hábitos de vida e parar de beber. Aí ele, nossa, eu vou morrer. Né? Bem assim, exatamente assim. E sabe que na psiquiatria isso é um grande desafio, né? Porque realmente, assim, a gente, em 90% das situações, a gente não tem achados objetivos, né? Que justifiquem
né? Talvez a ciência está avançando no sentido de mostrar determinados achados, né, que justificam, sei lá, uma depressão, uma ansiedade, enfim. Mas ainda assim, é como o Felipe falou, alguns dos achados que às vezes se utilizam para justificar determinada patologia, às vezes a gente observa e fala assim, mas justifica, né? Porque realmente parece que a pessoa que tem acha determinada num exame qualquer lá, encontra, por exemplo, tem um exame hoje que está muito na moda na depressão, que é verificar o metabolismo do ácido fólico, né? Que é verificar o funcionamento de um gene que chama MTHFR. E, ok, a gente muitas vezes vai lá, verifica o registro da mutação desse gene, começa a repor ácido metilfolato em doses altíssimas, mas às vezes ainda assim não melhora. E aí a gente fica naquela coisa, mas e aí, será que justifica? Tem determinadas, como o Felipe, na ortopedia eu acho que deve ser de mais da conta, não tem mais ainda, né? A gente tem um determinado achado, às vezes, a princípio, ele fica feliz com o achado, eu também fico, né? Eu não diminuo a empolgação de ter achado determinada coisa. Mas aí, depois de um tempo, aí o tratamento está ainda meio emperrado, eu falo assim, tá, mas e agora? O que mais a gente vai fazer, né? Vamos lançar o nosso olhar sobre qual aspecto da nossa personalidade, vamos fazer uma terapia, né? No sentido de a gente mudar as nossas entranhas mais profundas, né? Da nossa alma, né? Bom, vamos seguir? Fiquem à vontade para ir conversando, para a gente conversando juntos, tá bom? A doutora Marlene coloca o seguinte, nesse aspecto em que ela está falando, então, da nossa matéria mental e cocriação. Aprendemos com os espíritos superiores que o universo é um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador, e cada criatura é detentora de uma capacidade intrínseca, a cocriação, inerente à faculdade de pensar, através da qual assimila a força emanante de Deus, moldando-a à sua vontade e influenciando dessa forma a própria criação, né? Quando eu leio isso daqui, sem dúvida, eu lembro do Arismar na hora, né? Que é um assunto que ele gosta de falar sobre esse assunto, né? E é muito interessante pensar, né? Essa parte que ela fala, né? Dessa nossa capacidade de cocriação, né? Isso, eu vou lendo várias coisas que eu estudo, assim, eu vou conversando, me vem sempre um senso de esperança, né? Parece que às vezes eu me sinto tomado pela esperança, né? E realmente pensar nessa possibilidade de nós criarmos, né? Então, no nosso ambiente particular, no nosso ambiente individual, mas também no ambiente que nos cerca, né? Se a gente for pensar na nossa capacidade de criar determinados padrões de ambientes no seio da nossa família, por exemplo, né? Ou no seio do nosso grupo de trabalho, né? Ou na nossa cidade, no nosso bairro, né? O quanto determinados padrões de pensamento a gente pode alimentá-los, né? É até interessante pensar, antes de, mais cedo eu estudava fazia uma leitura do Pão Nosso que ele falava sobre a família, né? E ao ler sobre a família ali, eu pensei na própria Ame Planalto, no trabalho que a gente faz enquanto grupo, né? Agora, lendo com vocês, eu ainda pensei, por exemplo, aqui no bairro onde eu moro, na Asa Norte, né? Determinado grupo resolveu fazer uma plantação de uma agrofloresta. E essa lógica do cuidado, de plantar, de se alimentar bem, está sendo compartilhado entre as pessoas, né? Então, você vê, essa nossa matéria mental, né, que deseja, né, a busca da saúde, a busca de inter-relações mais saudáveis, ela pode se expressar de uma maneira criadora, né, no seio da nossa família, no seio do nosso bairro, do prédio onde a gente mora, da vizinhança, né, como a gente pode estar influenciando uns aos outros, né? Alguém pensou alguma coisa? Vamos seguindo? Uma vez emitidos, os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor, de forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas de criações mentais, e muitas vezes podem estar acrescidos dos produtos de outros seres
que com ele se harmonizam. Então, no sentido que ela vai nos explicando aqui, conduzindo o raciocínio, né, a gente pensava, então, enquanto nós, nessa nossa inter-relação, né, de espíritos, né, encarnados e também desencarnados, a gente vai influenciando, eu falava há pouco, no sentido positivo, no sentido de construções favoráveis à nossa evolução, né. Ao mesmo tempo, ela nos convida a pensar que também se a gente se harmoniza com padrões mentais algumas vezes doentios, a gente também vai se a gente vibra esse determinado padrão de pensamento, a gente vai se harmonizar com energias semelhantes emitidas por outros espíritos, e isso tem consequências para nós também, né? Até no próprio contexto da pandemia, se a gente for pensar, talvez você já tenha sentido um pouco isso. Se a gente se harmoniza, na prática eu vejo isso demais, né? Se a gente se harmoniza com padrões, por exemplo, muito ansiogênicos, muito ansiosos, de muita inquietude, de muito medo, de muita incerteza, é como se a gente realmente começasse a vibrar nessa onda. E parece que qualquer fala de alguém na rua, de alguém na TV, qualquer coisa que a gente ouve, parece que amplia, parece que realmente faz ou como se fosse uma ressonância na nossa alma, né? Então, lembrando, então, o que a doutora Marlene está colocando, os padrões que a gente alimenta, então, realmente estão estabelecendo a forma como a gente se conecta com o ambiente ao nosso redor. Isso é muito importante. Daniel, só acrescentando o que você está dizendo, e você está descrevendo o mecanismo das obsessões coletivas. Uhum. Então, o que a gente precisa tomar em consideração, gente, que tudo que nós pensamos influencia direta ou indiretamente o globo. Não é que influencia só o componente familiar que divide com você as 4 paredes. Influencia diretamente o globo. Então, por exemplo, essa psicosfera que nós estamos vivendo há 4 meses, você acha que a ansiedade é só sua? Você acha que esse sistema, esse mecanismo de se sentir aterrorizado com o que possa te acontecer é só seu? Não, ele é influenciado lá de Wuhan, na China, passando pela Europa, chegando no Brasil, indo para a Oceania. Então, é a psicosfera. Então, quando nós estamos falando de psicosfera, nós estamos falando em mentes atuando. Se nós formos pegar a população do globo, é todo mundo pensando. Então, por isso que quando nós estamos falando que, por exemplo, a televisão, ela tem um alto poder de influenciação, e eu vejo isso nos consultórios, crianças entrando em quadro depressivo, porque está todo mundo dentro de casa e a televisão está ligada. E todo mundo só fala em morte. E todo mundo só fala em tragédia. Mas ninguém fala nos recuperados, quantos estão, quantos que estão melhores. Então, isso é um processo de obsessão coletiva. E detalhe, uma obsessão coletiva implantada, né? Que é difícil você sair. Ela está falando do livro Ação e Reação, mas no livro Libertação, de André Luiz, nós vamos ver que esse processo da obsessão coletiva, ele é real, existente, ele acontece. E quando ele acontece, ele vai arrebatar uma série de pessoas que estão na mesma sintonia mental, né? Então, assim, por isso que quando você pratica, larga de lado essas questões de observar só televisão e comentários negativos, quando você parte para um outro lado, que é a prece, uma leitura edificante, assistir boas palestras, em vez de você ficar plugado o dia inteiro na televisão e só vendo tragédia, a sua vida melhora, você tem uma melhora do seu contexto familiar, porque você está mudando o padrão de pensamento. Então, quando ela está falando assim, uma vez emitidos, os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor, isso é um efeito rebote, né? Em que você aciona o pensamento, ele te influi diretamente. Então, eu acho que é importante, viu, Daniel, a gente colocar isso bem claro, não só para nós aqui que estamos nessa sala, mas para quem vai nos assistir, que você é responsável por tudo que você pensa. E ele tem um efeito bumerangue mesmo, não tem jeito. Sim. Muito, muito legal de pensar mesmo, né? Realmente dessa forma ampliada, né, Márcia? Né? Muito essencial, né? Entender isso, né?
Vamos continuando. Opa. Como vemos, a ciência não para e ainda há um campo enorme a percorrer em todas as áreas do conhecimento humano. Relembrando Newton, tudo se passa como se estivéssemos catando conchinhas na praia, enquanto há um imenso oceano a percorrer, a enorme extensão da nossa ignorância. Então, como realmente esse entendimento, então, de que tudo isso que a gente está olhando hoje é apenas parte, né, de uma compreensão maior da vida, né? Como a Márcia Sevilla trouxe toda essa amplitude de reflexão, né, sobre o próprio processo obsessivo coletivo nesse sentido, o quanto a gente pode se conectar, né, com essas ondas de pensamento ou não, né? Então realmente assim, percebe que o espiritismo ele está sinalizando, né? E a ciência vai no mesmo sentido com a física quântica, por exemplo, vai sinalizando fortemente esse caminho de inter-relação, de conexão enquanto rede, né? De nós, espíritos encarnados e desencarnados. E detalhe, viu, Daniel? Eu mandei para o nosso grupo agora. Quem abrir o seu celular no grupo vai ver o post de exatamente Isaac Newton, reparando eu recebi esse post hoje e achei o máximo, e aí eu estou compartilhando com vocês. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, olha para você ver como é que é a lei da coincidência, né? Ele está falando a mesma coisa que a doutora colocou aí nessa parte do capítulo, né? Então, na realidade, tanto que é importante que nós nos inteiremos da gota, mas que também possamos contribuir para buscar o que o oceano nos traz de conhecimento. Então, importantíssimo isso. Sim. E antever isso é muito bonito, né? Daniel, e Márcia, eu gostaria só de colocar uma situaçãozinha. Vocês colocaram, né, e eu compartilho com essa ideia de que nós somos co-criadores. Travou? Travou um pouquinho. Nós somos co-criadores, pode continuar. Que nós somos co-criadores e somos responsáveis pelas nossas condições de vida, né, que está à nossa volta. Na situação de doenças, quando às vezes a gente vai a um médico, alguma coisa, que ele diz, essa sua situação tem a ver com uma causa genética. Por coincidência, eu vi esses dias uma palestra, na verdade uma live com o Rossando Clinge, o André Moreira, que eles estavam falando sobre a constelação familiar, que é inclusive propagada pela Joana de Ângeles. Neste caso, essa constelação familiar é um mecanismo de cura, né, falando em situações genéticas, né? Como que o Espiritismo vê isso quando a medicina alega ser uma condição genética? Ou seja, está ultrapassando a situação pessoal, como diz a Márcia. Nossa condição é ampla, ela alcança o planeta todo. Sempre que falo em aspecto genético, daqui a pouquinho, até a Patrícia quiser falar mais dessa parte da constelação, que é uma parte que eu não me veio nada à mente exatamente, mas vamos pensando junto. Quando a gente pensa primeiramente em genética, né? Vale lembrar uma coisa que eu sempre converso com os pacientes, né? Principalmente nesse exemplo que eu dei, do gene que determina o metabolismo do ácido fólico, por exemplo, né? Vale lembrar que os nossos genes estão a serviço do espírito. Os nossos genes foram cuidadosamente selecionados, a família em que encarnamos, o gene que esteve presente lá no meu tataravô, no meu bisavô, no meu pai, no meu avô, no meu pai e minha mãe, ele chegou até mim não por acaso. Então, assim, a escolha desse corpo físico, com esse grupo de genes que eu tenho hoje, que eu carrego hoje, foi cuidadosamente selecionado porque está a serviço do meu espírito, de acordo com as minhas necessidades. Então, mesmo quando a gente identifica uma alteração genética ali, aquela alteração genética não é simplesmente um definidor externo do que vai acontecer comigo. Na verdade, ele foi cuidadosamente selecionado enquanto oportunidade de expressar as minhas necessidades de aprendizado. Entende? Então, eu acho que é um olhar um pouco diferente sobre genética. Eu acho que, às vezes,
algumas vezes a gente olhando pelo materialismo, a gente tende a olhar a genética como um fatalismo, né? Não, Mas vale a gente lembrar o que tem antes da genética, o que tem antes dessa chegada dos genes ao meu corpo físico, digamos assim, né? Dessa escolha. A importância de eu perguntar, quando eu tenho uma leve dor de cabeça ou um problema de coluna, eu sento, medito e penso assim, o que isso está querendo me dizer? E vou fazendo esse processo de busca. Então, tá. Mas aí eu só quis fazer uma correlação aí com a questão do mal, entre aspas, ser uma decorrência da genética. Eu entendi. Amigos, eu gostaria de pôr um dedinho aí nessa prosa de vocês aí. Ótimo. Nilva, Daniel, essa visão realmente da genética como determinante, não só da nossa expressão física, como dos nossos comportamentos também, ela nos acompanhou até o século passado de uma forma muito forte. E isso caiu, Nilva, inteiramente por terra, não dentro da religiosidade de ninguém, mas dentro da ciência. A ciência com o Projeto Genoma, e eu tenho amiga de turma, mora em Vancouver, mora no Canadá e faz parte do Projeto Genoma, que era o mapeamento dos genes. Então, o que se pensava? Bom, nós vamos mapear os genes, e nós somos todos os genes, e está tudo resolvido na humanidade. Chegaram a conclusões desconcertantes, que, por exemplo, uma mosca da banana tem mais recursos genéticos que nós, em termos de blocos proteicos, etc. Então, o que acontece, pessoal, é como o Daniel colocou. Hoje, a epigenética, ela dá as cartas. E o que é epigenética? A epigenética vai nos dizer que os nossos hábitos, os nossos comportamentos, eles não só influenciam a nossa aparelhagem genética, como é transmissível para as gerações posteriores. Olha só que coisa impressionante. Então, isso muda radicalmente a forma de pensar. Então, se você associar isso dentro dos conhecimentos que nós temos da doutrina espírita, da reencarnação, e aí nós caímos exatamente dentro do que o Daniel está colocando, como o espírito passando a ser o construtor disso tudo. Tá? O espírito passa a moldar sua aparelhagem genética, que nada mais é do que responsável pela sua expressão de seus pensamentos, aquilo que ele traz na sua psicosfera. Então, o gene ele deixa de ser um elemento determinante e passa a ser um elemento que trabalha pelo espírito e é a expressão daquilo que ele precisa. Então, para deixar bem claro isso, Nilva, vamos pegar uma doença autossômica dominante. Como vocês sabem, a doença autossômica dominante é aquela que tem uma capacidade de expressão que é quase mandatória, certo? Vamos pegar uma doença cardíaca, uma tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot são complicações do aparelho cardiológico que leva, inevitavelmente, isso. Agora, imagina, Nilva, agora nós vamos pegar dois gêmeos idênticos, tá? Dois gêmeos que vieram do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo, o mesmo útero, a mesma mãe, a mesma placenta, e foram fecundados no mesmo instante. Claro, eles são idênticos, é tudo instantâneo para os dois. Um desenvolve a tetralogia de Fallot e o outro não. Por quê? É o que a medicina chama de gêmeos idênticos discordantes. Por que existem os gêmeos idênticos discordantes? Bom, a medicina vai dizer, olha, isso é epigenética. Epigenética como? Não deu tempo de ninguém ter vida ainda? Você está entendendo? Um manifestou a doença que é autossômica dominante porque aquele espírito ele tinha que passar por aquele processo. O outro, mesmo tendo a genética propícia àquilo, não desenvolveu porque aquilo não pertencia a ele, não pertencia ao espírito. Então, quando nós voltamos não interessa para o aprendizado. E isso, o que interessa nesse caso é entendermos que a expressão genética e o material genético nada mais são do que tudo expressão do pensamento. Então, o pensamento do espírito que o lesa, ou que o beneficia também, ele vai ser responsável pela moldagem dos tijolinhos
que ele está usando, mas como também do pedreiro que constrói os tijolinhos, entendeu? Então, ele é responsável por tudo aí. Então, quando nos voltamos para essa questão dos gêmeos discordantes, fica bem claro isso. Geneticamente, eles são idênticos, mas um expressa a doença autossômica dominante, o outro não. Por quê? Porque é uma questão que quem comanda aí não é a genética em si, não é essa dupla hélice, é o espírito mesmo, é um fator que está por trás disso. Desculpa a intervenção longa, porque às vezes as coisas têm que ficar bem claras para que a gente possa ter uma Excelente. visão melhor, tá bom? Claro. E eu fiquei pensando, os gêmeos univitelinos são sempre um material lindo de olhar, né, de observar, né? E como eles eles ajudam o avanço da ciência, né? Tanta coisa na genética, os gêmeos univitelinos, eu sempre gosto de pensar neles. A Patrícia ia comentar alguma coisa sobre a constelação? Sobre a constelação, sim. Joana de Ângeles, na obra dela, né, inclusive no livro de Constelações Familiares, ela fala sobre como a gente pode influenciar aqueles que são nossos descendentes, né, a depender do nosso padrão de pensamento. Então, ela falou que, assim, por exemplo, como a psicosfera da mãe influencia nas questões que o filho vai desenvolver posteriormente. Então, tem uma visão que, assim, ela até traz uma coisa que deu muita, assim, traz muita repercussão, muita reflexão para a gente, né? Que ela fala sobre como a gente pode transmitir essas nossas questões emocionais para os nossos filhos, por exemplo. Né? Ou sobre como a gente herda determinados padrões de pensamento que são crenças que estão, né, que são formas de funcionar dos nossos pais. Mas aí entra uma coisa, né, que assim tem uma coisa que é além da genética, como vocês falaram, mas tem uma questão que é a nossa capacidade de mudar isso, né? Então, como o Joana de Ângeles coloca isso na obra dela, ela coloca assim, de que a gente deve se desvincular desses padrões que são anteriores, que não são nossos. Que a gente não se deve enxergar como vítima, né? Assim, meus pais me criaram assim, então agora eu sou assim, né? Ou as coisas que meus pais fizeram e que por isso determina o meu destino, né? Então, ela fala muito sobre como a gente pode se desvincular disso do que nossos pais, ou da nosso sistema familiar tem, e enxergar como uma por que não a palavra ruptura, né? Como um rompimento disso para tomar a responsabilidade. Ela fala, biografia, ser o autor da própria vida, né? Ser o dono da própria biografia, né? Então, eu queria comentar isso em relação à constelação. E mais uma vez, os gêmeos univitelinos nos ajudam a observar esse aspecto que a Patrícia está falando. Porque aí a gente vale lembrar que gêmeos univitelinos, com a mesma carga genética e tal como a Marismar detalhou para a gente, expostos ao mesmo ambiente, aos mesmos pais, podem ter desfechos completamente diferentes. Desfechos emocionais também. Físicos e emocionais, os dois, né? Então, aí, realmente, como a Patrícia colocou, a Joana nos convida a olhar além. Existem, sim, os padrões de influências, mas existe o indivíduo, né? Até porque, pessoal, lembrando, Daniel, só interrompendo um pouquinho, que a constelação familiar, ela é um modus terapêutico. Porém, se a pessoa não quiser romper com aquilo que realmente ela guarda, no sentido de ampliar o conhecimento e buscar recursos em si para superar as dificuldades, pode constelar a vida inteira que não vai resolver, né? Então, lembrando que constelação familiar não é igual um antibiótico que você toma 14 dias para tratar uma otite média, uma infecção do ouvido ou uma sinusite, a coisa vai resolver. A constelação familiar é uma proposta terapêutica para que você rompa barreiras internas. Agora, é aquela coisa que nós estamos cansados de falar aqui na AME. Nada de fora para dentro, é tudo de dentro para fora. Então, a pessoa tem que querer. O seu espírito tem que estar aberto a essas mudanças. E aí, voltando ao amigo do Daniel, tem que tirar o orgulho, vaidade e egoísmo de lado para você conseguir entender tudo isso.
que senão fica achando que não é, estou esclarecendo isso, Nilva, porque muitas pessoas acham que a constelação familiar substitui muita coisa, e não substitui. É um modus terapêutico, como tem a psicoterapia, como tem o tratamento psiquiátrico, como tem o tratamento com antibiótico, como tem o tratamento de lembranças de vidas passadas. É um modo terapêutico. Agora, a pessoa pode constelar, fazer e pagar por isso, porque nada também é de graça, e pagar inúmeras constelações familiares ao longo da sua vida e não resolver nada. Sair do lugar. Não sai porque o problema está no espírito, no eu profundo, né? Então, é o que a doutora está falando desde o início do capítulo. O espírito determina o modo vivente. Se você quer continuar no lado errado, vai continuar sempre, porque você sempre vai achar que o problema tem que ser resolvido de fora para dentro, e não é. É sempre de dentro para fora. Eu até acrescentaria aí, Márcia, uma coisa interessante, né? Antes de falar, Nilva, é que muitas vezes a constelação familiar, nesse sentido terapêutico, ela é usada para um diagnóstico. Do tipo, as pessoas vão lá, visualizam, né? Parecem assim, ouvir tudo o que está acontecendo, então tem um diagnóstico do que é, ou seja, entendi, agora então isso está ligado à minha mãe, isso está ligado ao meu pai, isso está ligado, e aí faz uma série de reflexões, mas não necessariamente isso implica numa mudança. Né? Então, assim, muitas vezes, inclusive no processo quando a constelação familiar é oferecida como terapia, ela serve muito mais para o diagnóstico, as pessoas não aprofundam para fazer a mudança, porque, como a Márcia falou, a mudança exige um esforço, e esse esforço as pessoas não estão dispostas, elas preferem transferir. Aí, às vezes, transfere até para o terapeuta, né? Transfere para o psicólogo, transfere para o médico, né? Como o Felipe falou ali, né? Transfere para o médico que vai dar o remédio e que vai resolver. Então, se precisar da gente mudar a nossa vida, aí não, né? Então, já sabe que vai morrer mesmo, né? Que vai continuar naquele atavismo, né? Enfim, só para comentar. Na psicoterapia isso aparece demais, né? Realmente, assim, é como se são... cada uma dessas formas de tratamento, como a Márcia foi falando, né, das várias possibilidades, são diferentes formas de nos enxergar, de nos perceber, são diferentes ângulos. E isso não necessariamente vai transformar o cerne da nossa conduta. Então, a gente tem que aproveitar essa multiplicidade de olhares, que as diversas terapias, as diversas possibilidades nos trazem, o próprio espiritismo, né, a compreensão sobre nós mesmos, para fazer a mudança mais essencial, a mudança mais profunda, né? E até interessante, no próprio tratamento, a gente se utiliza um pouquinho dessa crença como uma parte inicial do tratamento. Porque, às vezes, o paciente chega lá acreditando que a gente vai fazer a mágica, né? E num primeiro momento, a gente a gente, às vezes, vai deixando, porque faz parte do caminhar dele, né? Mas vai chegar um momento em que, pelo próprio amadurecimento, ele vai questionar. Ele vai, às vezes, nitidamente, às vezes ele não fala exatamente a frase bem organizada, mas às vezes ele vai falando, doutor, mas eu já tentei tantos, não está melhorando. O que será? Né? Eu já fiz tanta terapia, às vezes a Patrícia deve ouvir isso, eu ouço isso direto, já fiz tantas terapias e não está melhorando. Né? E aí você percebe que ele está aberto nesse momento para algo mais. Aí, às vezes, eu brinco com eles, então acho que a gente já está concluindo que o remédio não faz mágica, né? Que o remédio ele é um facilitador, né? Às vezes até o antibiótico, às vezes, dependendo da situação, ele não funciona, né, Márcio? Né? Então, assim, tudo isso são facilitadores, mas aí você percebe que o paciente quer mais, ele tem sede. Aí a gente vai ampliando junto com ele a reflexão, né? Obrigada, gente. Eu entendi perfeitamente, concordo plenamente. Mas eu queria abordar isso porque eu achei uma coincidência. Ontem, inclusive, eu ouvi muito sobre constelação familiar e fiquei pensando nessa história da doença genética. Mas eu acho mesmo que somos responsáveis pelas nossas experiências, pelo nosso aprendizado. Muito legal, que bom que você trouxe. Inclusive, Nilva, o Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, vamos dizer assim, né? Ele fala exatamente isso, que a procura para constelar tem que ser interna. E é o que a Patrícia falou. Faz parte de um diagnóstico, mas pode constelar a vida inteira, que se não resolver mudar, não vai para frente, entendeu? Vai sempre voltar para o mesmo problema. Com certeza. Obrigada, gente. Vamos seguindo. A doutora Marlene segue dizendo,
sobre a constituição, então, do ser humano, né? O ser humano é constituído, além do corpo físico, do espírito e de um elemento intermediário, a que Paulo de Tarso denominou de corpo espiritual e Allan Kardec de perispírito. Uma leitura atenta da obra kardecista traz à luz o fato de que o perispírito é ele próprio formado de várias camadas, como aliás também assinala o espírito André Luiz, né? Então, a doutora Marlene, nesse momento, então, está jogando luz, então, sobre esse elemento, né, intermediário, então, entre o corpo físico e o espírito, que é o perispírito, né? E ali embaixo, então, a gente pode ver, né, como os corpos espirituais são formados, os numerosos centros de força, né, que na tradição hindu é chamado de chakras, né. Então ali existem os diversos centros de força que estão então no nosso perispírito e que é mais uma forma então de nós compreendermos, né, a forma como o nosso espírito se relaciona com o corpo a partir, né, desse elemento intermediário que é o perispírito. Pensando na questão das etiopatogenias, né? Então, da origem daquilo que nos leva a ter determinada patologia, né? Ela faz uma interface, então, com a lei de ação e reação. Nos envoltórios sutis reside a verdadeira causa das doenças. Somos herdeiros de nossas ações pretéritas, tanto boas quanto más. O karma, ou conta do destino criado por nós mesmos, está impresso no corpo causal. Então, pensando aí na lei de ação e reação, né? Esses registros fluem para os demais corpos e terminam determinando o equilíbrio ou desequilíbrio dos campos vitais e físicos, né? Então, é interessante a gente pensar nessa lógica, né? Que toda ação tem uma reação, né? E nesse sentido, a forma, então, como as nossas emoções, como a gente já explicou bastante, né? Se mostram, né? Como a forma como as nossas emoções se expressam, vão ter determinada reação no nosso corpo físico, né? E aí, então, ela faz essa interface, né? Com os corpos, com os envoltórios sutis, né? Do próprio perispírito, e como isso, então, vai se mostrar enquanto saúde ou doença no nosso corpo físico, né? Então, essa lei de ação e reação nos ajuda muito no entendimento, né, daquilo que a gente pode ter hoje, né, enquanto doença ou saúde. Só lembrando, né, Daniel, perispírito é uma coisa extremamente fundamental que nós entendamos o seu processo. Então, sugiro, para a gente poder dar uma aprofundada boa, além do que a doutora vai dar aqui para a gente ainda, procurarmos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro Roteiro de Emmanuel, sobre perispírito, porque na realidade ele é o nosso, vamos dizer assim, o nosso corpo memorial, né? Para aquilo que a gente precisa responder, tanto para nós quanto para as nossas vivências sequenciais. Então, é importante que a gente dê uma lida, uma estudada sobre perispírito nessas obras que eu falei para vocês, porque realmente é fundamental para a gente entender os processos de saúde e doença. Era só isso, Daniel. Desculpa. Márcia, o dos Almino Zimmermann também é bom, né? Muito bom. Não, isso aí eu estou falando na Bíblia, né? Do perispírito, que é o livro Perispírito, que ele vai trazer todas as características que o perispírito traz, como plasticidade, peso, né? Então, assim, uma série de coisas interessantes. Mas, para quem não tem os Almino Zimmermann, que é um livro, eu vou ter que colocar no nosso grupo lá a foto dele, que nós já colocamos em várias apresentações, mas Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Roteiro de Emmanuel. Tá bom, gente? Certo. Tudo isso tem sobre perispírito. A Gênese, exatamente, a Gênese também, dos fluidos. Bom, a doutora Marlene segue dizendo: nem todos os desequilíbrios físicos, porém, são originários de contas kármicas relacionadas ao passado. Então, embora reflitam o estado espiritual do indivíduo, são gerados pela sua conduta atual,
também, né? Os vícios da mente, conhecidos como egoísmo, orgulho, vaidade, tirania, preguiça, se constituem causas de múltiplas doenças, porque se constituem no móvel de nossas ações, né? Então, ela traz à luz também, agora, nesse momento, de que os nossos padrões atuais, né, também definem, né, o nosso estado de saúde ou doença, né? Na medida em que alimentamos, por exemplo, determinados vícios mentais, né, como é o orgulho, como é o egoísmo, tudo isso define, então, a forma como o nosso corpo vai reagir, né? A forma como a gente vai se apresentar com o estado de saúde ou doença, né? Então, lembrando, então, que existe, sim, os aspectos relacionados ao passado, mas existe também a necessidade do cultivo de experiências de saúde hoje, de padrões mentais saudáveis hoje, né? Os médicos terão a oportunidade de conhecer, com detalhes, a fisiologia transdimensional, compreendendo melhor o modo como se imbricam os vários envoltórios, nas chamadas... Estão me ouvindo? Então, tá. É que meu fone deu um sinalzinho aqui. Então, os médicos terão a oportunidade de conhecer, com detalhes, a fisiologia transdimensional, compreendendo melhor o modo como se imbricam os vários envoltórios, nas chamadas sinergias, para melhor auxiliar na manutenção da rigidez mentofísica de seus pacientes. De que existe uma fisiologia que vai além, né, da fisiologia física, né? Realmente nos ajuda a entender o processo saúde e doença, né? O processo de rigidez ou não, né? De um jeito muito mais amplo, né? Agora, acho que eu vou seguir porque eu acho que esse aspecto ela já detalhou bastante, a gente já conversou bastante. Sobre as enfermidades, Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida o seguinte: guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto, né? Então, Emmanuel ele coloca aí uma lupa realmente muito interessante, né? De que a partir do momento então que a gente compreende, né, que existe a necessidade dessa renovação mental, de que o próprio material de estudo que a gente vai fazendo na nossa vida, as reflexões que a gente vai fazendo, por meio da ciência, por meio dos vários olhares da religiosidade, da filosofia, o espiritismo, enfim, tudo isso é material, né, de estudo e oportunidade também, convite ao serviço constante dessa nossa transformação, né? Porque a superação da nossa enfermidade, né, realmente passa por essa compreensão maior, né, daquilo que nos faz adoecer, enfim, né? E ele até coloca, né, evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto, porque muitas vezes, né, nós temos determinados padrões que levam ao adoecimento, né, e que acabam se definindo enquanto suicídio indireto, né, como se fosse uma dificuldade nossa de cuidar dessa aparelhagem física, né? No capítulo Amor, Emmanuel segue dizendo, né, herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração, né? Então,
é lindo pensar nisso, né? De que a lei natural, né, a lei estatuída por Deus, como ele coloca, né, nos oportuniza, então, a oportunidade de sermos essencialmente livres, né? E tudo aquilo que a gente cultiva vai ter uma consequência natural, né? Enquanto oportunidade de aprendizado, né? Então, assim, muitas vezes a gente entender que a dor vem de fora, que simplesmente a dor que a gente está experienciando é produto de uma questão social, enfim, tudo mais, é um pouco limitado, né? A gente entender que por trás disso tudo existe um mecanismo maior, uma lei divina, né? Em que todos nós, cada um de nós, somos essencialmente livres, né? E que nós estamos hoje, né? Com a nossa experiência de saúde ou doença, né? Como consequência natural, né? Daquilo que a gente cultiva, né? Bons padrões ainda adoecidos, né? Enfim. Eu acho que por hoje é isso, nós terminamos, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu posso falar? Oi? Claro, Sueli. Gente, eu assim, tô encantada com toda a aula de hoje, né? Eu acho que é um assunto que eu gosto muito, que eu penso muito que é assim. E uma palavra que ficou marcante para mim durante toda a fala do Daniel e até nos complementos que foram feitos, é uma palavra que eu já tinha também pensado como decisiva em todo esse processo. Quando a gente fala de saúde, de vida, a palavra é responsabilidade. Na verdade, nós temos, não sei se eu entendi bem, em todo esse processo, uma autonomia muito grande de ação. Mesmo que a coisa tenha acontecido de uma herança de outras vidas, eu posso também, com atitude, com envolvimento na causa e principalmente com responsabilidade sobre a minha própria vida, eu posso alterar isso. E posso alterar o futuro, porque com a responsabilidade das ações hoje, com autoconsciência, com autopercepção, eu tenho condições de criar um novo futuro. Eu entendi bem? É isso mesmo que vocês quiseram representar aí durante a fala, como para mim ficou a essência maior nesse processo? Sueli, vou te responder com uma frase de Jesus. Vós sois deuses. Então, significa que nós somos co-criadores juntamente com Ele nas nossas ações. Então, toda vez que eu gosto sempre de dar o exemplo do câncer de mama. Por exemplo, eu posso ter na minha experiência vivencial desta vida atual uma possibilidade de desenvolver um câncer de mama, porque geneticamente a minha mãe, as minhas tias, todas tiveram câncer de mama, fizeram tratamentos ou não. Porém, geneticamente eu já tenho isso pré-determinado para mim, que eu posso vir a desenvolver um câncer de mama. Porém, com as minhas atitudes, com o meu modus viventes, com a resolução das minhas pendências emocionais, ou pelo menos caminhar para tentar resolver, aquilo que está geneticamente determinado, ele pode ser modificado. Então, a justiça divina nunca é fatalista, porque se ela fosse fatalista, nós não poderíamos ter esperança de melhora em nada. Então, como Jesus fala que vós sois deuses, significa que a responsabilidade, o esforço, ele é individual, intransferível, inalienável. É seu. Por isso que a gente tem que ter em mente que toda vez que a gente se abre para novas oportunidades, ou que a gente se abre para aprender mais, para a gente direcionar a nossa vida e da nossa família para um caminhar diferente do que nós fizemos até agora, nós estamos arrecadando recursos para podermos agir de uma forma diferente.
E daí você colhe lá na frente as benesses de tudo isso que você empreendeu até então. Então, por mais que você seja uma pessoa fadada a ter um câncer de mama, a partir do momento que você espontaneamente, porque isso não é negociável, espontaneamente vivencia outras oportunidades, espontaneamente busca novos recursos internos, espontaneamente busca a melhoria do seu pensamento, consequentemente das suas ações e, mais consequentemente, a sua atuação no meio social que você vive, seu câncer de mama, se ele acontecer, vai ser uma coisa simples ou não acontecer. Por isso que antigamente o projeto Genoma caiu por terra, porque se achava que quando você descobrisse toda a sequência de genes, você estaria livre de qualquer doença. Para a ciência materialista, isso faz sentido. Mas para a ciência divina, isso é apenas um apêndice para a gente reconhecer que isso não está correto e não seria correto. Então, isso que você disse, a sua palavra de responsabilidade, é a responsabilidade individual que faz com que você busque melhores oportunidades para você mesma. E quem colhe isso? Você mesma lá na frente ou nessa vida atual, né? Porque a gente está na nossa melhor versão, vamos dizer assim. Não quero nem saber da Márcia de 4 séculos atrás. Tô fora. Mas, na minha atual versão, eu tenho que melhorar para mim. Por mais que eu esteja envolvida, por mais que você esteja nessa sala aqui, escutando, trabalhando os temas que o Daniel trouxe, se você não pega isso para você e resolve com você que essas oportunidades de esclarecimento estão sendo benéficas para você instituir novas condutas, você não vai recolher nada lá na frente. Entendeu? Então, tudo tem que ser muito espontâneo, por isso que cada um tem o seu tempo. Eu gostaria, Sueli, de pegar essa questão sua que você abordou da autonomia, e eu já refleti um pouquinho sobre isso lá atrás, e a autonomia é muito maior do que a gente imagina. Porque quando a gente usa a palavra que a Márcia usou, o Daniel usou, e demais amigos como co-criadores, não sei se vocês já pararam para pensar profundamente ou mais aprofundadamente sobre isso. Nós, nossas condições, nós não temos ainda condições de entendermos Deus, né? O seu ímago, a sua essência, mas nós temos já condições de entendermos alguns de seus atributos, não é isso? Então, infinita bondade, infinita justiça, infinita misericórdia, por exemplo, são 3 atributos que nós conhecemos de Deus. Mas isso é tão infinito mesmo, olha o absurdo de dizer tão infinito mesmo, né? Isso é infinito. Se é infinito, como é que Deus criaria alguém que fosse diferente dele? Isso seria um privilégio para ele. Ele não quer privilégios. Ele quer que nós, os criados, sejamos absolutamente também iguais nesse sentido a ele, de criar. Porque, veja bem o raciocínio, se eu vou chegar a criar de uma forma muito distante dele, isso é um privilégio a ele. Ele não quer nenhum auto-privilégio. Ele não quer o privilégio de nenhum criar. Ele não precisa. É isso. Ele Sequer não quer... precisa. Isso, Niva. Ele não quer o privilégio nem para si. Só que esse processo de autonomia, da autocriação, ele é um processo da conquista do ser, né? Então, você vai trilhar o seu caminho para potencializar o que você já tem dentro de si, de semente, né? O carvalho, que está ali, a semente do carvalho, belo, frondoso, imenso, que é exatamente de passarmos a cada instância do nosso processo e sermos co-criadores mesmo no sentido da palavra, nossa potencialidade. Então, se Deus criasse um universo em que existissem criaturas e o Criador, ele não seria justo. Observe isso. Não seria justiça infinita. Ele ficaria à parte da criação. Nós seríamos elementos à parte da criação.
E na nossa formação religiosa do passado, de vidas passadas, nós sempre fomos educados como uma parte da criação. Isso é uma condição que nós trazemos, um condicionamento que nós trazemos, e que é difícil, às vezes, de vencermos. Nós não estamos à parte na criação, nós somos realmente co-criadores. Não conseguimos ainda compreender isso com essa autonomia, Sueli, que nós vamos cada vez mais tendo, né? Você não dá um carro para uma criança de 5 anos dirigir, porque senão ela vai fazer estragos, né? Verdade, verdade. Mas somos a imagem e semelhança, né, do Criador. A Bíblia já diz assim, né? Muito lindo tudo isso. Né? Realmente, o Espiritismo é desafiador e esclarecedor. E tem um livro, Sueli, no Pentateuco, né? O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Isso que a Arismar colocou é extremamente importante, porque ele vai mostrar para nós que os erros do passado, em estudarmos religião como sendo seres à parte da criação, trouxe muito mais problemas do que soluções, né? Então, perpetuou os nossos erros. E aí a gente tem que pensar também, dentro da doutrina dos espíritos, para nós não repetirmos o erro, né? Porque quando nós colocamos a doutrina dos espíritos apenas pelo fator religioso, nós corremos o risco de repetir os erros do passado. Então, nós temos que aprender com essa doutrina maravilhosa que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos co-criadores junto com eles, mas somos filhos dele, né? E por sermos filhos, nós temos a chance de errar, mas temos também a chance de consertar os nossos erros, né? Através das várias vivências sequenciadas. Então, gente, o trabalho, ele é eterno, né? Só que a gente não pode deixar para amanhã. A gente começa modificando pequenas coisas hoje. E conforme o nosso Emmanuel fala, é pela disciplina que a gente chega na espontaneidade, né? Não, Daniel? Exatamente, a disciplina antecede a espontaneidade. A camiseta ainda vai sair. Ainda vai sair. Ai, ai. E a gente pensar, então, assim, até o último slide ali com a frase do Emmanuel, né, realmente traz uma reflexão tão linda, né, também sobre o amor, né, sobre essa nossa conexão maior, né, o amor, então enquanto conexão de todos nós, né, e realmente o Pai, então, nos oportuniza essa oportunidade de autoaperfeiçoamento, né? Por mais que a gente tenha sido no passado uma série de coisas, por mais que a gente tenha feito uma série de coisas no passado, o passado é passado. A gente pode, a partir de hoje, se observar, se entender, se conhecer e, a partir daí, caminhar caminhos novos, né? Isso é muito, traz muita esperança para nossa alma, né? Esse livro que o Daniel trouxe para nós, A Alma da Matéria, pessoal, esse aqui, ó, da doutora Marlene, é de uma linguagem tão simples, né, Daniel? Uhum. É uma linguagem tão simples, e eu vou aproveitar e fazer a propaganda, porque no nosso estudo vai ser colocado online e tudo. Então, assim, ele é um livro fantástico, porque a doutora tinha um poder de síntese global. Então, continua tendo, né? Mas ela tem um poder de síntese, ela tem um poder de pegar um assunto complexo e trazer para nós, dentro de uma temática simples, de nós entendermos através de suas palavras, aquilo que é necessário para a gente. E aqui ela envolve toda a obra do Pentateuco, principalmente as obras de Emmanuel e André Luiz, porque é necessário que nós entendamos para nós não termos dúvidas de como montar a nossa caminhada, né? Então, quando ela fala a alma da matéria, lembrando que nós também somos seres materiais, né? Então, isso é importante para a gente poder entender como promover essas melhores opções na nossa vida,
né? Então, eu recomendo que quem não tenha o livro, né, possa adquirir, porque a linguagem dele é muito simples. É um livro que tem 125 páginas, com todas, a cada final de capítulo tem as referências que ela trabalhou naquele capítulo, e dá para a gente estudar e muito, né? Então, eu faço aí a divulgação de quem não tiver o livro, que possa adquirir, que é maravilhoso. Nossa, e as referências são maravilhosas, assim, também, né? A gente vai vendo, assim, todo o material de estudo que a doutora Marlene fez ao longo da vida, né? É muito, muito legal, assim, você fica encantado, assim, só de passando pelas referências, você vê, isso daqui eu quero, isso aqui eu quero também, aquele eu quero também, você quer todos, né? É muito bom. Né? E aí, gente, alguém gostaria de fazer mais algum comentário acerca do que a gente conversou hoje? Lembrando que hoje a nossa segunda parte já está acontecendo, tá, gente? Nós não vamos ler de novo e vamos fazer uma pausa para um cafezinho. Nós já estamos na segunda parte, já faz tempo, desde o início. Exato. Tá todo mundo, então, Daniel, pelo que eu estou entendendo, 100% catedrático no tema A Alma da Matéria, não é isso, Entender gente? tudo. Eu acho que não. Eu acho que está todo mundo refletindo bastante, fazendo aquilo que a gente fala tanto, né? Que as pessoas falam assim, já está exagerando, mas que é tão necessário, que é se olhar, né? O autodescobrimento, né, Patrícia? Se olhar para dentro e você falar assim, é tudo, a gente vê cada vez mais que é tudo uma questão realmente de conduta mental. Como não caiu a ficha ainda que nós somos o que pensamos? Que nós criamos e mostramos, e é através desse pensamento que a gente se identifica e se caracteriza mesmo. Né? O quanto a gente tem que prestar atenção, o que a gente está fazendo dessa nossa conduta mental, porque tudo a gente pensa primeiro, né? Antes de realizar, antes de fazer alguma coisa. Eu brinco e falo, não existe esse negócio de falar, eu fiz sem pensar. Não existe isso. Você pensou, você refletiu. Quer dizer, você pensou, talvez não tenha refletido na consequência que aquilo traria, mas você pensou, você pensou. Então, tudo é conduta mental. Tudo é uma questão da gente, às vezes, se auto-viciar em coisas que não são legais, né? E daí a gente chama atenção da importância que nós temos aí o livre-arbítrio para poder olhar para aquilo que nós estamos pensando e também saber se é útil, se é legal, vai valer a pena, não vai? Joga fora, né? Então, como tudo a gente realmente começar a entender as potencialidades da nossa mente, do nosso pensamento, né, como um atributo do espírito, né, do ser integral. Quer queira, quer não, tudo está lá na memória integral do espírito, então, muitas vezes, algumas coisas vão trazer lembranças dolorosas que a gente se esqueceu nessa vida. Então, a importância de nós realmente olharmos e falar, não, calma, vamos refletir, não vou caminhar para esse lado, né? Olha só, gostaria assim, de fechar com vocês, se é possível fechar. O que a gente pode fazer mais, porque já que pensar é causar, que realmente o pensamento cria realidade, né? Algumas sugestões, algumas práticas, por exemplo, meditação, a gente sabe que é uma prática interessante nessa parte, relaxamento, yoga, sempre atento às ações. Às vezes a gente fica muito no robotismo, no piloto automático, né, na nossa vida. E assim, agora que vocês deram, assim, mostraram um campo enorme, o que a gente pode fazer mais, né, para entrar logo nessa senda de uma forma mais consciente, de uma forma mais madura? Aí nós Alguém tem alguma... Aí nós vamos lá para a questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou isso para os amigos espirituais, né? O que eu faço para melhorar, para moralmente evoluir? A resposta inicial da questão é: um sábio antigo já vos disse, conheça a ti mesmo. Kardec não ia ficar satisfeito com isso, né? Então, ele fala, ok, tá bom, isso nós já conhecemos. Agora, como é que eu conheço a mim mesmo?
Ele perguntou. Aí vem a resposta mais longa, né, que vocês conhecem no Livro dos Espíritos, que é a resposta de Santo Agostinho. E é muito interessante porque a resposta de Santo Agostinho, ela vai de encontro ao que os grandes mestres, esses espíritos que reencarnam no orbe, né, com a representação máxima do maior deles, que é Jesus, ele nos diz: conhecer a nós mesmos é conhecer-nos em ação com as coisas que nos cercam, com o próximo. Aí o Santo Agostinho passa aquela receita de você, no final do dia, ver como é que você agiu com as pessoas, o seu tom de voz, se pôr de lado de fora e ver como é que você agiu, né? Então, o autoconhecimento vem dessa percepção das nossas ações para tudo que nos cerca, tá? Não faço isso integralmente ainda, porque é um exercício para todos nós, né? Nós estamos todos nesse mesmo barco do aprendizado nisso, mas é um exercício interessante porque o exercício da percepção das nossas ações com o que nos cerca, coisas, pessoas, sem o julgamento, sem os desculpismos, é muito difícil. Tá? A gente tende ainda a julgar-nos, a desculpar e etc. Então, eu acho que o caminho é todo elemento que leva a essa maior percepção de nós mesmos em nossas ações. Como você disse, esse mecanismo da meditação, mecanismos... E aí a meditação no seu termo estendido, né? Da autoconcentração naquele momento, do instante. Porque se você... Veja bem, se você viver da busca, você está vivendo sempre em direção a algo que está no futuro, uma situação, uma sensação no futuro. E quando ela se torna presente, você vai compará-la com o que você tem na memória. Então, se você vive nessa eterna busca, você vive entre o futuro e o passado na memória. Você não consegue viver o presente. E a percepção é você estar no presente. Você está focado no presente, que é o que a meditação nos convida, não é? E pode ser lavando uma louça, pode ser andando, pode ser ouvindo uma música, pode ser meditando através das técnicas respiratórias, Tai Chi Chuan. Um outro mecanismo é a conversação com a divindade, com Deus, né? Se você não acredita em Deus, na divindade. Então, eu acho que todo mecanismo, Sueli, que nos leva a essa percepção, que ela é uma percepção ativa, mas sem essas características de julgamento, né? E sem esse exercício de julgar, de racionalizar, eu acho que ela contribuiria e muito com essa autoconsciência e esse autoconhecimento, né? E é isso que os grandes mestres nos falam. Quando eu souber mais, porque eu vou exercitar nisso mais ou menos as 10 encarnações aí para frente, eu falo para vocês. Marisma, uma coisa que eu acrescentaria, aliás, que Joana acrescentaria, é o trabalho. Né? Joana de Ângeles fala assim, que a gente, nessa busca da autodescoberta, trabalhar. Trabalhar aqueles dois trabalhos, né? O trabalho aqui da terra, que a gente tem que fazer, os nossos afazeres da casa, a nossa responsabilidade na profissão, enfim. E quando a gente se coloca em atividade, né? Isso faz com que a gente eleve, né? A Ana já fala muito assim, que a gente no trabalho deve ser muito grato por tudo que a gente tem, né? Por quem a gente é naquele momento, por que a gente pode fazer, né? O Arisma lembrou bem aí, né? Aliás, é uma sugestão interessante nessa atividade, assim, desde lavar a louça, né? Prestar atenção na temperatura da água, na espuma que se faz, no movimento que se faz com o prato, enfim. Mas estar ali, né? Naquela atividade nos coloca gratos também, né? E Joana de Ângeles fala como a gente pode estar grato pelo movimento, pela mobilidade, por estar de pé, né? Por poder respirar, por estar diante do sol, uma paisagem bonita, né? E poder contemplar também esses momentos. Quando tem trabalho também, né? Então, se eu for sugerir uma atividade, é o que a Joana coloca, trabalhar. Estar em ação para o outro, na sua casa, na sua comunidade, né? E perceber como isso é gratificante. Bem lembrado, Patrícia, bem lembrado mesmo. O trabalho molda, inclusive, nossos pensamentos, né?
Porque, querendo ou não, esse trabalho, essa ação, realmente nos traz material de vivência, né? Material de experiências para a gente se conhecer, né? E nesse sentido, a Joana ainda coloca também, Patrícia, aproveitando, que ela fala, né? Algo que a meditação já nos convida, né? Até o Arismar ainda falava, de a gente se afastar um pouco do movimento julgador e partir mais para um movimento observador. Então, a Joana fala, a gente transformar o nosso ego de um ego julgador para um ego mais observador, né? Então, nessa perspectiva, a gente vai então observar a nossa realidade nesse movimento, nessa ação, e não vai se colocar julgando, aquilo é bom, aquilo é ruim. A gente vai observar enquanto material de aprendizado, enfim. Eu até lembrei disso quando a Suzeli falava. Às vezes é nessa experiência, nesse contato, que a gente tem contato com uma parte nossa que ainda tem pouca luz, que ainda é ignorante, né? Que às vezes remonta a coisas tão antigas do passado. E a gente olhar com curiosidade, com atenção, por que será que eu sou assim? Né? O que será que pode me ajudar a entender isso, né? Então, e assim, e olhar com gratidão, né? Mas, que bom que eu estou percebendo isso hoje, eu nunca tinha me dado conta. Né? Então, e esse olhar então de graça, né? de alegria e de oportunidade. Fala assim, nossa, que bom que eu estou percebendo, que bom que eu estou me deparando com essa natureza bonita ao meu redor, com essa minha natureza interna também, né? Gledes quer falar alguma coisa, pessoal. Pode falar, Gledes. Só de tirar o seu microfone do mute. Isso. Não, é que nessa minha busca, né, durante a pandemia, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Então, nessa busca, eu aprendi também que isso que nós estamos fazendo agora, esse aprendizado, esse olhar que eu estou fazendo para dentro de mim, com esse monte de informação, também é um trabalho, embora que espiritual ou divino é considerado também para a divindade um trabalho. E uma outra coisa que eu pensei também é o seguinte, as meditações, eu estou tendo muitos sonhos por volta, porque eu acordo muito durante a noite e depois das 4 horas eu tenho um sono. E nesses sonos eu tenho sonhos. E quando eu volto desses sonhos, a coisa que eu gosto de fazer é essa meditação, essas perguntas que vocês estão falando, que assim, em busca, porque é muito difícil a gente ter o conhecimento e a gente precisa internalizar isto. E como trazer isso para o nosso dia a dia, para a melhora, que é isso que é o mais difícil. Mas o Arismar também já falou isso, que é um pequeno passo a cada dia. Não adianta a gente querer, como eu tenho muita ânsia de querer tudo resolver, e não é assim. Aprendi com a minha psicóloga que é aos poucos, é um passinho hoje, um passinho maior amanhã, e assim a gente indo embora. Nada vai acontecer da noite para o dia, vai ser os dias a dia. Obrigada. Gleides, muito legal. E você falou o que a Joana descreve como trabalho interno, né? Você falou esse trabalho de autoobservação é o trabalho que é o trabalho vertical, né? Que lá no livro Vida, Desafios e Soluções, quem assistiu lá as nossas lives lá do Centro Paulo de Tarso, né? Pode ver que assim, é esse trabalho que você vai se preocupando ou ansiando até, né, de uma maneira saudável por esses novos ganhos, essas novas realizações que não vêm no campo da vida física, né, que vem nas conquistas do espírito, né, desse espírito imortal que somos, né. Muito bom. Obrigada. Eu tô achando que vocês estão muito evoluídos, viu, gente? Porque eu só consigo meditar quando eu tô lavando vasilha. Então, Deus me livre. Ó, fazer uma faxina para mim também é uma excelente maneira de meditação. Eu não dou conta de sentar, ficar com os olhos fechados em posição de lótus e deixar minha mente
eu me sinto muito mais cansada. Então, eu particularmente, minha melhor maneira de meditação é quando eu estou fazendo faxina, viu, Suzeli? Ou então pensando no momento família. Também adoro meditar nesses momentos, quando eu estou programando o momento família. Porque eu estou achando que vocês estão muito evoluídos, eu tenho que correr atrás, viu, gente? Nós estamos juntos, Márcia. Aí, tá vendo, Suzeli? Pois é, Eu não estamos consigo, precisando não. Eu aprender vou com chegar eles. lá. Mas sabe que essa coisa do olho fechado é uma coisa engraçada. Até uma vez eu fui num centro budista aqui em Brasília e eles propunham uma coisa que eu nunca tinha visto, achei muito legal, a gente meditar de olhos abertos, né? Eu sou no centro Bodhisattva, um centro budista. E ele falava, vamos meditar de olhos abertos, olhando para a realidade. Né? Eu achei muito interessante a proposta, né? E aí tudo aquilo que vocês já ouviram, a gente meditar caminhando, né? Então você está certíssimo, você está no caminho, você tá meditando na prática do dia a dia. Nação. Esse negócio de meditar de olho aberto, posição de lótus, eu acho isso muito difícil, eu não consigo nem concentrar. Só de eu pensar que eu tenho que ficar desse jeito, eu não concentro, gente. Pelo amor de Deus, é muito pra minha cabeça, ainda tem que chegar dói, lá. Né, Márcia? A posição de lótus dói, tudo. Não, vai me dando uma dor nas costas, piora a minha situação, Deus me livre. Então, acho bom para mim é quando eu resolvo fazer uma faxina na casa e a minha cabeça vai faxinando também, aí eu ponho os pingos nos is, porque se não for assim, não vai. A única hora que eu consigo me concentrar é se eu estiver num trabalho mediúnico, se eu estiver numa reunião mediúnica, porque aí eu tenho que estar concentrada naquilo. Mas é porque eu estou concentrada, mas também a minha cabeça está sendo invadida por outras sugestões, né? Dos irmãozinhos que querem trazer comunicação, então eu estou o tempo inteiro, escuta aqui, reza ali, pega ali. Então, mesmo assim, eu ainda estou assim, ó. Muito difícil, realmente. Mas isso é tão interessante, Suzeli, porque recentemente, não, há um ano, né, eu estava conversando com os amigos lá da FEB, e aí, na reunião mediúnica, todo mundo quieto, né, e aí o dirigente espiritual falou assim, essa sala está barulhenta, e todo mundo calado. Todo mundo com o olhinho fechado para poder captar as melhores energias. Aí, exatamente. Assim, olha, vocês podem dar um jeitinho de concentrar, abaixar a poluição mental, senão não vão ter reunião aqui hoje, não. Mas olha só, assim, tem constituído um aprendizado para mim. Eu até fiz um curso uns dias atrás na Sociedade Vipassana, né? Eu sinto muita dor na coluna, né? Numa determinada região. E para mim foi muito importante, porque hoje eu consigo comunicar com essa dor e ela, nesse processo de aprendizado, ela já não me atrapalha mais, né? Eu consegui dizer, olha, você está aí no seu cantinho, eu te reconheço, eu sinto que você está aqui, mas eu não me identifico nesse momento com ela. E aí você consegue levar para um outro momento, né, onde você quer concentrar. Então, assim, para mim, está constituindo um aprendizado para lidar, inclusive, comigo, com o meu organismo, né, com as minhas sensações. Até assim, no curso, lendo a obra da Joana, teve um fato lá que me chamou muita atenção, que nós estamos ainda muito arraigados nós estamos ainda no campo das sensações, estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, né? E aí, assim, isso me chamou muita atenção porque o quanto é difícil, e hoje quando o Daniel estava falando, né, nós sairmos desta condição de assumirmos a nossa vaidade, assumirmos aí o que existe em nós para compreendermos, inclusive, o que é a doutrina, porque nós racionalizamos muito e às vezes nós não sentimos, nós nos distanciamos dessa questão dos sentimentos, né? Então, quando nós temos aí, a Sueli trouxe essa questão da responsabilidade, a responsabilidade no exercício do nosso livre-arbítrio. E a Márcia ainda trouxe, olha, nós somos deuses, né? Filhos, né, de Deus, do Criador, nós temos essa condição da cocriação.
Mas não é com essa racionalidade que nós temos hoje. Nós temos que afastar essa racionalidade, eu acho que a meditação ela nos ajuda nesse sentido, para abrirmos uma nova forma de ver, que é entender de fato não só o que é doutrina, o que Jesus está nos ensinando, né? O que a codificação está nos ensinando, tirar, ou seja, livrar-me daquilo que eu quero encontrar e sentir aquilo que estão querendo me dizer, né? Então, assim, talvez uma forma assim de ver de uma forma diferente, porque às vezes assim, nós buscamos muito adequar não só a doutrina ou tudo aquilo que nós fazemos com a nossa percepção e abrirmos a nossa visão, ou seja, ter inclusive humildade para isso, ter resignação para isso, né? Trabalharmos as nossas emoções no processo de acolhimento, porque nós não vamos nos deparar com a nossa melhor versão, né? Mesmo a nossa melhor versão, nós temos aí muitos problemas ainda arraigados, mas abrir para essa nova condição, né? Então, assim, realmente é um novo caminhar, é um novo trajeto nesse processo do autoconhecimento. Então, assim, eu fico pensando muito comigo hoje, né, nessa condição, o quanto nós poderíamos evoluir mais se nós tivéssemos esta humildade. Então, assim, até nos prepararmos. Como eu vou fazer a leitura de um tema? Bom, primeiro eu tenho uma visão pré-concebida, né? Depois eu vou entender o que o autor está dizendo sobre aquele contexto. Vou conversar com alguém sobre a visão que ele teve, sobre a percepção que ele teve da questão do autor e os entendimentos em si, né? Para se encaixar. Ou seja, e trazer esse conhecimento para a nossa vivência, para o nosso entendimento, para o nosso para esse processo, né, de sentimento mesmo, porque nós ainda não conseguimos ter a transcendência, né, nesse processo de evolução. E como Joana disse, nós vamos encontrar muitas coisas não tão boas, nós vamos olhar para nós, vamos ver os erros que cometemos, mas os erros são recursos pedagógicos, né? Nós estamos aqui para vivenciar esses recursos pedagógicos e vamos encontrar também os acertos, que são as diretrizes, né, para o nosso caminhar. Então, assim, algo que eu tenho refletido muito é nesse sentido, sabe, do exercício do livre-arbítrio, como a Arismar disse, isento, né, de qualquer tipo de julgamento, e é muito difícil isso, e ter humildade, resiliência, resignação nesse caminhar. É isso. Muito bom, Clésia, né? Acho que a gente se colocando em ação, né? Você vê que é interessante que cada um de nós tem dificuldades em um outro aspecto, mas a gente também vai se propondo desafios, né? Desafios, né? Que nem às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou muito inquieto, eu não consigo meditar, eu não consigo fazer yoga. Eu falo assim, mas esse talvez seja o grande desafio, né? Fazer o que Agostinho falou, que a Joana faz, tudo isso é muito desafiador. Então cada um escolhe o seu desafio e toca o barco, né? Ô, Daniel, Né? Porque realmente a Joana disse que nós brigamos contra 3 titãs dentro de nós, né, com respeito às emoções, viu, Clésia? O ressentimento, a inveja e o ciúme. Esses são os 3 titãs que nós precisamos dominar para começarmos a trilhar mesmo esse padrão aí do caminhar, né, como lá para frente. E é interessante, né, como a humildade é a porta mesmo, né, Clésia? Da gente estar consciente de que precisamos começar, né? É até interessante, assim, o primeiro passo é reconhecer, olha, realmente eu sou invejosa, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, um colega que está desenvolvendo algo e é bacana, isso eu vivencio muito no meu dia a dia, inclusive, né? Aí começam a falar mal, tá. Bom, nesse momento eu tenho que parar e falar, por que eu estou falando mal? Aí onde a Sueli falou, como que nós, os passos, né? Por que eu estou falando mal? O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo inveja? Sim. Então, reconhecer, acolher, né?
esse sentimento em mim e dizer, olha, eu realmente estou sentindo inveja porque ele fez bem e eu não tive a capacidade de fazer. E ter a humildade. Então, assim, nós temos condições de mudar a nossa ação. Então, eu vou até a pessoa e falo, poxa, parabéns, você conseguiu desenvolver isso, muito bacana e tal, eu preciso aprender com você. Né? Olha só que riqueza. Eu estou nesse momento reconhecendo algo ruim que existe em mim, um sentimento ruim, né? Eu estou tendo a condição de chegar perante o outro, às vezes eu até posso assumir isso perante o outro, mas me colocando também à disposição para adquirir novos conhecimentos e construir também um laço de amorosidade. Antes, nesse processo de falar mal, você não se encaixa, né? E você trabalhando conjuntamente, aprendendo conjuntamente, o grupo como todo está crescendo, está evoluindo. Olha que riqueza. É ação. Isso eu acho que para mim seria ação. Você trabalhar aquilo, né, que está te corroendo, né? Mas você fazer desta dificuldade, você conseguir conduzir as suas ações para criar riqueza no campo do sentimento, das emoções, para você e para o coletivo. Resumindo, Clésia e Sueli, quando a Sueli pediu os passos, né? Doutora Marlene tinha uma frase excelente para começar o passo. Então, ela vai dar um passo de cada vez na conquista dessa seu autodescobrimento. A frase é única, mas ela pode ser replicada infinitamente. Vamos deixar de lado as distrações. Distrações em todos os sentidos. Rede social é importante? É, mas é um mecanismo de distração do que realmente importa. Televisão é importante? É, mas invade a sua mente e te traz recursos não gratos muitas vezes. É uma distração. Falar mal do outro, observar a vida alheia, é uma distração. Então, vocês estão vendo que são recursos que nós mesmos utilizamos para fugir de nós mesmos. Então, a doutora Marlene tinha essa frase, vamos deixar de lado as distrações. Senão você não se olha, você não segue em frente. Gente, acabei de descobrir que eu sou super atrasadão. Adoro as distrações. Mas isso não está causando nenhum prejuízo aí, não. Você está lá na frente, viu? Pelo que a gente vê, pelo que você fala, pelo seu conhecimento, eu acho que você pode até se dar o luxo de se distrair um pouquinho, né, não? Já andou muito na senda. Meu espelho na frente, meu modelo, são vocês, com toda essa vivência, com essa percepção do espiritismo. Né? O que eu quero ser amanhã. Essa vai ser a minha melhor versão lá na frente. Como diz uma amiga minha, viu, Sueli? Então tá facinho, tá? Tá facinho? Já comece então, Sueli, fazendo assim, ó. Curta o nosso canal. Como é que é, Suzeli? A Suzeli é que é boa para falar, eu nem sei a frase inteira. Se inscreva no nosso canal, toca no sininho para receber as novas notificações. Pronto, é uma distração excelente. Que boa! Coloque o like, né? Coloque o like. Isso, dê o seu like. Dá o joinha. E aí o nosso vídeo vai ser mais replicado. Isso aí, meus amigos. Para quem estiver nos assistindo o canal da AME Planalto. Precisamos chegar a 1000 curtidas para a gente poder ter o direito online. 1000 inscritos, curtidas não, 1000 inscritos. Ótimo. Gente, então acho que por hoje... Acho que por hoje é só, né, Daniel? Próximo sábado, faremos o nosso encontro com a Suzeli, que ela vai trazer um tema para a gente muito interessante. Qual é mesmo, Suzeli? A obsessão como fator causal das doenças. Pronto, as distrações aí, gente. Se preparem. Faz a prece para a gente finalizar, então, por favor. Faço sim. Peraí, só um pouquinho. Lilian, não atrapalha agora, não. Vamos lá, então.
As crianças são sempre anjos a nos ajudar, Suzeli, preocupa não. Cada um de buscar nos sintonizar com a espiritualidade amiga, com esses irmãos que estão sempre tentando nos ajudar, nos auxiliar na nossa caminhada. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade. Pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do convívio. Agradecemos a presença de todos os irmãos responsáveis pela nossa reunião. A Bezerra de Menezes, a doutora Marlene Nobre, a irmã Sheila, a Paulo de Tarso. Também que nos conduzem em nossa caminhada. Pedimos ao Pai Todo-Poderoso que possamos ter uma semana repleta de bênçãos, que possamos nos reunir novamente na próxima semana. E assim, Senhor, confie sempre pedindo a sua permissão. Muito bem, pessoal, que assim seja. Gente, Um abraço para todos, um excelente final de semana. Nos encontramos no próximo sábado. Um abraço. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, pessoal. A todos vocês que nos assistiram até aqui, obrigado pela companhia. Até a próxima. Bom fim de semana a todos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Abraço a todos.